Diga adeus ao emprego que não faz tua alma vibrar. Torne-se um terapeuta e viva o seu propósito de ajudar pessoas. Você vai dominar técnicas terapêuticas seguras e comprovadas, que podem te trazer muito bem-estar físico, mental e até espiritual. Assim como muitas pesquisas já estão indicando isso. Uma nova era está começando e cada vez mais pessoas de todas as raças, crenças e classes sociais estão despertando para essa realidade de que o estilo de vida que construíram para nós já não nos serve mais. Isso tem nos deixado doentes. Ano após ano, as estatísticas mostram que a situação tem se agravado. E a Organização Mundial de Saúde emite um alerta agora de que em 2020 ou até 2020, 3 em cada 10 pessoas afastadas do seu trabalho estarão enfrentando crises de ansiedade ou depressão. Algumas pessoas olham para isso e pensam que é grave, mas nem sempre se dão conta de que se seguirem aguentando todo tipo de estresse para manter uma vida que se resume a trabalhar e pagar contas, sem sentir seu coração preenchido pelo que faz para viver, elas também poderão acabar adoecendo. Outra coisa que nos faz pensar é o fato de que não haverá uma pílula da felicidade. Não existe essa pílula. Essa pílula que irá resolver todos os problemas do mundo ou o nosso problema pessoal. A cada dia a gente vê mais médicos e farmacêuticos denunciando o fato de que as indústrias de remédio não estão nem aí interessadas em curar. Afinal, pessoas curadas não compram medicamentos e isso não gera lucro. Os tratamentos convencionais não conseguem ajudar todas as pessoas a terem mais saúde. De fato, alguns tratamentos até fazem mal. Meu nome é Érica e quando meu filho mais precisou de ajuda, meu marido e eu tivemos que tomar uma decisão que mudou completamente o rumo das nossas vidas para sempre. E eu digo que essa decisão ela continua atuando e nos modificando até hoje. Uma decisão que talvez muitos pensaram, nossa, ela é louca, que loucura que eles estão fazendo. Mas que no fundo a minha alma tinha certeza que era o certo. Que naquele momento esse era o único caminho que se apresentava para nós, já que todos os outros a gente já tinha trilhado. Então eu quero te contar essa parte da minha história, para te ajudar a ouvir o seu coração e decidir se este também é o teu momento de fazer uma grande mudança, uma grande virada na tua vida e se tornar um terapeuta ou uma terapeuta. – 18 de outubro de 2010, dia chuvoso, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Eu, Érica Lopes, Érica da Silva Lopes, na verdade, na época com 32 anos, fui ao hospital para verificar se estava tudo bem com o meu bebê. Eu estava grávida de 9 meses e alguns dias, quase uma semana. Miguel poderia nascer a qualquer momento, mas não parecia nem um pouco estar com pressa. Na verdade, a única coisa que os exames pré-natais apresentaram era que Miguel não tinha pressa para ganhar peso, mas nada além disso que nos deixasse preocupados ou sobre aviso. Eu estava preparado para fazer um parto normal, mas ainda não sabia como esse dia iria me sacudir a ponto de derrubar o meu mundinho seguro que eu havia construído dentro de mim e para mim. Nos exames do hospital, uma surpresa. Miguel estava em sofrimento fetal e precisávamos fazer uma cesariana de emergência para que ele pudesse se salvar. Ele corria riscos. Marcelo, meu marido, não estava comigo. Minha mãe e o meu filho, de 13 anos na época, tinham ido me acompanhar. Afinal, eu achei que fosse só mais um exame de rotina. Jamais poderia imaginar que eu seria internada às pressas e que, naquele momento, Miguel corria riscos. Eu fiquei muito assustada com tudo aquilo. O parto foi muito complicado
e Miguel nasceu quase sem forças. Ele nem ficou comigo. Foi direto para a UTI do hospital, mas não na cidade onde eu estava. Ele foi para uma UTI neonatal numa cidade vizinha. Na verdade, ele foi para a capital. Eu estava no interior e ele foi para uma UTI na capital. Miguel teve que ser transferido para esse hospital na capital para ser tratado a 2 horas de distância da minha cidade. E ali, naqueles primeiros momentos de vida, que eu deveria, precisaria estar do lado dele, a gente teve que ser separado para que a vida dele fosse preservada. Foram 10 dias intermináveis com Miguel internado em estado grave, até que pudéssemos ir para casa. E eu acreditava que agora iríamos ter paz. 10 dias depois, estávamos de volta ao hospital, por mais 10 dias. Agora para tratar uma infecção que ele havia contraído no próprio hospital. Miguel não conseguia se alimentar. Ele rejeitava até o meu leite. Os médicos não sabiam como poderiam ajudá-lo. Até que depois de diversas consultas com especialistas, chegamos até fazer uma bateria de exames genéticos complicadíssimos. Tivemos o diagnóstico de uma condição rara chamada galactosemia. Esse é um nome esquisito que dão quando o corpo do bebê não consegue digerir uma proteína que tem no leite, que é chamada de galactose. Sabe aquele chocolate branco, Galac? Então, eles deram o nome talvez por causa disso, porque é feito de leite. Pelo menos é o que dizem, né? Mas até chegarmos aqui, levamos 1 ano de idas e vindas ao hospital, com Miguel sempre em estado delicado. Ele chegou a precisar ser reanimado algumas vezes. E de verdade, eu realmente não desejo isso para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Receber a notícia de que o coração do teu filho parou. Não tenho palavras para descrever o que é isso. A gente agradece quando ele volta a bater, mas aquele medo da parada deixa marcas. Se o primeiro ano de vida do Miguel foi difícil, o segundo não foi mais fácil. Fora dos hospitais, nós fomos a diversos especialistas buscando um tratamento para o meu filho, mas ninguém sabia ao certo o que ele tinha. Até um diagnóstico de autismo nós recebemos. Adotamos uma alimentação bem restritiva, pois Miguel não conseguia comer quase nada de uma alimentação comum. Mas graças a Deus ele foi amamentado no peito durante os primeiros 12 meses de vida. Mesmo vomitando, mesmo tendo os sintomas, a gente conseguiu amamentá-lo. Olha, eles eram os especialistas e não sabiam o que fazer. Imagina como nós, os pais, como a gente ficava perdido no meio disso tudo. Como se não bastasse o plano de saúde que tínhamos, não cobria os exames genéticos que precisávamos fazer. O que nos levou para uma outra batalha, dessa vez na justiça, para que o plano de saúde cobrisse os custos desses exames. Então a gente estava sempre às voltas com o plano, já na esfera judicial, para que ele pudesse, de fato, fazer os exames que ele precisava. Consegue se imaginar passando 1 ano indo atrás de advogados, participando de audiências, para conseguir convencer um juiz de que a vida do teu filho não tem preço? Agora imagina passar por tudo isso e no fim as coisas não chegarem nem perto de uma solução. Imaginou? Eu era psicóloga e estava sem conseguir trabalhar há mais de 2 anos, pois Miguel exigia todo o meu tempo para cuidar dele. A grana em casa cada vez mais curta e começou a bater um desespero. Será que um dia aquele pesadelo iria acabar? E como acabaria? Muitas vezes isso ficou na minha cabeça, como acabaria tudo isso. Eu me lembro que Miguel era uma criança muito agitada e irritável, e um desses especialistas receitou um medicamento que praticamente dopava o menino. Meu marido e eu vivíamos apreensivos e tristes de ver o nosso filho extremamente agitado ou totalmente grogue. Aquilo dava um aperto no coração, um nó na garganta. Até que um dia ele estava muito agitado, e é claro que ele estava sofrendo com tudo isso.
E ele implorou ajuda, ele falou comigo claramente assim: mamãe, eu quero parar, mas eu não consigo. Aquilo ali foi terrível para mim, terrível. O sofrimento dele estava claro para ele e para nós. Foi aí, quando a minha esperança chegou ao limite, que eu resolvi realmente buscar uma ajuda fora da medicina tradicional. Eu procurei a medicina vibracional, através da homeopatia, um conhecimento que já foi comprovado e utilizado há décadas e que atua sem utilizar a química, mas a energia das plantas e elementos para tratar o corpo a partir da alma. O homeopata passou um tratamento que deveria ser feito junto com um tratamento convencional. Em nenhum momento ele falou para eu tirar a medicação convencional. Mas eu tenho que dizer uma coisa. Até ali, a medicina convencional salvou a vida dos meus filhos, porque o meu primeiro filho também teve alguns problemas de saúde. Mas do Miguel, principalmente a vida do Miguel, a medicina convencional salvou. Se eu não tivesse o recurso da medicina convencional, meu filho não estava vivo hoje. E eu agradeço muito isso. Eu agradeço e eu honro isso. Sim, meu filho sobreviveu graças à medicina convencional. Mas ela não estava ajudando meu filho a ter uma vida normal. Ela teve, nesse momento, os seus limites. Viver é bem diferente de sobreviver. E eu queria que meu filho tivesse mais do que isso. Então eu tomei uma decisão realmente irracional. Não foi usada a minha cabeça, mas eu fui pura emoção, fui pelo coração. Suspendi. Junto com o meu marido, conversei com ele, de comum acordo, a gente decidiu suspender o uso do medicamento alopático, que deixava o meu filho totalmente dopado. E mantivemos apenas a homeopatia e a dieta. Naquele mês eu posso dizer que aconteceu o segundo nascimento do meu filho. Os resultados do tratamento já eram notáveis. 6 meses depois, a saúde do meu filho e seu desenvolvimento já estavam semelhantes ao de outras crianças na mesma idade dele. Mas o comportamento dele ainda era agitado. Foi aí que o homeopata conversou com a gente e disse que aquele era o momento do Marcelo, meu marido, e eu aderirmos ao tratamento com a homeopatia também, pois o Miguel estava realmente manifestando um desequilíbrio que não era bem dele. Era uma cura que a nossa família deveria vivenciar junta, todos juntos. Essa foi a primeira vez em que eu me dei conta de que para cuidar do meu filho e cuidar de outras pessoas, eu verdadeiramente deveria cuidar muito mais de mim. A partir daí eu abri a minha mente para estudar e experimentar em mim mesma o que eu antes tratava como algo místico. Mas cada vez mais provas científicas vêm trazendo a compreensão de que somos muito mais do que máquinas vivas ou apenas um corpo. Eu descobri que as nossas emoções e até a nossa história familiar influenciam a nossa saúde física e emocional, que os nossos pensamentos podem ser mais poderosos que muitos medicamentos e trazer saúde, ou pior do que veneno, e nos fazer adoecer. Não é o caso de muitas pessoas que tomam inclusive um remédio alopático e não tem efeito, porque ela não está conectada com a própria cura. Então o nosso pensamento tem força, tem poder, as nossas emoções também. Foram anos de pesquisas e diversas formações que me permitiram, agora que Miguel estava melhor, voltar a atuar como psicoterapeuta, ajudar mais e melhor os meus clientes. E além disso, há 2 anos formar terapeutas conscientes e responsáveis que também possam ajudar pessoas a viver melhor. Fui olhando para essa parte da minha história, uma história que marcou a vida de toda a minha família, pensando nas pessoas que gostariam de se firmar no propósito de ajudar as outras pessoas, atuando como terapeutas, e para que cada vez menos pessoas precisem passar por todo o sufoco que passamos com o Miguel, que eu reuni os meus conhecimentos e criei o curso de Práticas Integrativas e Felicidade. Esse é um curso que é muito mais uma vivência, em que o aluno irá aprender enquanto experimenta as práticas que já são reconhecidas pelo SUS e até pela Organização Mundial de Saúde. É um curso completo, com duração de 6 meses, dividido em 12 encontros, que para você participar não precisa ter nenhum conhecimento prévio.
e que não tem nenhuma conotação religiosa. Apesar de envolvermos espiritualidade, isso não implica em você ter que crer ou não crer em algo diferente daquilo que você já considera verdade. Nesse curso você vai aprender e vivenciar a aromaterapia, radiestesia, meditação, Ho'oponopono, Reiki nível 1 e 2, ou seja, você pode se aplicar na sua família e nos seus clientes. O Reiki agora é reconhecido como profissão. Florais de Bach, programação neurolinguística, auriculoterapia, ciência, espiritualidade e felicidade. Já temos essa matéria em Harvard, uma matéria chamada Felicidade, e uma curiosidade, foi a matéria com o maior número de inscritos em todo o campus, 800 e poucas pessoas, se não me engano. Além de módulos especiais que irão te ajudar a sentir-se segura ou seguro para fazer os seus primeiros atendimentos e compreender a ética da ajuda para saber quando ela realmente colabora e quando ela pode ser prejudicial para quem é atendido e para quem atende como terapeuta. Também receberá uma introdução ao pensamento sistêmico, as bases das constelações sistêmicas, uma abordagem cada vez mais utilizada não só no meio terapêutico, mas que já ganha espaço até na justiça restaurativa brasileira. Isto é, eu reuni um conhecimento que levei anos para adquirir e que faria toda a diferença nos tratamentos de saúde e na vida emocional de qualquer pessoa que esteja aberta para experimentar uma vida conectada com sua própria alma em um curso de 6 meses, onde você vai aprender técnicas que têm um valor inestimável por um preço que é um verdadeiro presente para quem sabe que a sua saúde e a sua felicidade são impossíveis de serem compradas. É um curso que custaria o preço de uma faculdade, tamanha é a riqueza destes conhecimentos, mas que você vai poder garantir a sua participação por apenas 10 parcelas de R$ 350. Além disso, você vai fazer parte de um grupo exclusivo online para você poder tirar dúvidas e trocar experiências com outros alunos, levando a sala de aula para onde quer que você esteja. Isso quer dizer que você vai aprender todas essas técnicas, como aplicá-las de maneira segura e precisa em seus atendimentos, conhecer as normativas do SUS que incorporam essas práticas integrativas ao cuidado da população em geral, participar de uma comunidade online onde você vai receber suporte, supervisão e poder trocar experiências com outros alunos de uma maneira prática e dinâmica, o que irá abrir uma nova perspectiva de vida em que você poderá se dedicar cada vez mais àquilo que a tua alma pede e pelo seu coração ela vibra. Tudo isso por um preço que, se você economizar aí R$12 por dia, consegue pagar. Isso dá menos que um lanche, um suco natural numa padaria. Então, se você sentiu o chamado da sua essência curadora, te convido a vir comigo, a ajudar a transformar o mundo. Faça sua inscrição e reserve a sua vaga agora mesmo tocando no botão abaixo. Eu ficarei muito honrada em tirar tuas dúvidas, se você ainda tiver alguma, é claro, ou apenas te conhecer e saber que estamos sintonizados na mesma vibração do amor e da verdade, pela vida e realmente por um mundo melhor. E esse mundo melhor começa com a gente. O mundo inteiro está em crise. Chegou o momento em que devemos assumir o verdadeiro propósito de nossas vidas, que é sermos felizes e espalhar a felicidade. Eu fico contente em saber que você é uma dessas pessoas que já despertou para essa verdade. Eu sou Érica Lopes, terapeuta e formadora de terapeutas, e a gente se vê em breve. Um grande abraço.